O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele minimizou as discussões sobre o aumento de impostos no Brasil. Ao comentar as críticas sobre a tentativa do Planalto de reajustar o IOF e elevar ou criar outros tributos para bancar a ampliação da isenção do imposto de renda, o titular da Economia alegou estar fazendo justiça social e afirmou que quem não concorda poderá continuar gritando e falando. Por fim, Haddad questionou Jair Bolsonaro, perguntando qual a moral que ele tem para falar mal de aumento de imposto. Começar essa rodada com o Luiz Felipe Dávila, o posicionamento do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizendo que nós, o governo, continuaremos fazendo justiça social. Podem gritar, se referindo àqueles que criticam o aumento do IOF. Agora, há dúvida se o melhor caminho para fazer justiça social é pegar esse caminho que foi escolhido pelo governo, né, Dávila? Esse é um governo que só teve duas coisas realizadas desde que começou o mandato. Aumentar a censura e aumentar imposto. Foram as únicas coisas que eles fizeram. Aumentar imposto e aumentar a censura. Pode escolher. Uma hora ele censura, outra hora aumenta imposto. É só isso. Então, assim, ele não tem nenhum desconforto com isso. Ele vai continuar botando o pé no acelerador do aumento de imposto. Se não der certo o IOF, daqui a pouco vão tirar outro coelho da cartola para aumentar outro imposto, porque é um governo que recusa a fazer o que precisa ser feito, que é diminuir despesa pública, que é cortar gasto público. É isso que nós precisamos. Por que nós precisamos disso? Por uma razão muito simples. Esse é um governo que vem batendo recorde de arrecadação. Só que, mesmo tendo recorde de arrecadação, o gasto sobe mais que a arrecadação recorde. É óbvio que precisa cortar custo. Não tem outra coisa a ser feita. E o governo se recusa a fazer isso. Porque a promessa de campanha lá é que ia ter dinheiro para tudo. E pior, o governo vai dobrar a aposta no aumento do gasto público, em mais programa social, em mais benefício, em mais subsídio, porque quer tentar segurar aí a classe CD que o Renato estava dizendo. É isso, eles ainda vão botar o pé no acelerador do gasto no momento crucial que o Brasil precisa reduzir despesas públicas para essa dívida não continuar crescendo do jeito que está crescendo, de maneira exponencial, pressionando o aumento da taxa de juro, e isso fazendo com que mais de metade do orçamento brasileiro vai pagar despesas financeiras. É um absurdo, mas não é possível que o ministro da Fazenda não entenda isso. Isso é lição de economia do primeiro ano de faculdade. Não é possível que ele não consiga ver o óbvio, que é isso que tem que ser feito. E aí fica recheando esse discurso político que vou cumprir a promessa de campanha, então, do presidente Lula e dane-se as contas públicas. É isso que ele está falando. Muitas pessoas enviando mensagens aqui. Daqui a pouco, inclusive, vou ler algumas manifestações da nossa audiência e também pessoas perguntando sobre o Cristiano Beraldo. Beraldo está descansando, está de férias, semana que vem de volta aqui em Os Pingos nos Is. Agora, Renato, antes de passar a palavra para você, deixa eu só ler esse trecho, a manifestação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, abrindo aspas para ele. Nós vamos continuar fazendo justiça social. Pode gritar, pode falar. Vai chegar o momento de debater, mas nós temos de fazer justiça no Brasil. Fecho aspas. Essa foi a manifestação do ministro Fernando Haddad ao justificar a necessidade de aumentar o imposto sobre operações financeiras. Você, Renato? Não, é isso daí, por isso que eu falo, a política, ela é eleitoral, não adianta querer fugir disso, e esse é o grande drama do PT hoje. Se ele tivesse conseguindo manter um custo de vida melhor, ele não estaria nesse impasse. Se ele não tivesse também no começo do governo feito algo que ninguém nunca fez, e que é cortar as aposentadorias especiais, que é ter um certo controle de impostos de grandes fortunas. Ele não consegue fazer isso, ninguém consegue no Brasil, então ele vai ter que cortar de algum jeito, né? Claro, ele parte de um princípio que são investimentos que a classe alta faz, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, são investimentos que subsidiam ali a questão do agronegócio, e, né, no caso do Fiagro. Então, também aí é uma justificativa também para os preços não caírem. Então, é um governo que não conseguiu se encontrar. Ele ele achava que a popularidade ia se manter ali, que ele não ia precisar fazer grandes
mudanças ali na classe C2D, que iria garantir uma certa melhora, e agora ele parte para isso, para esse desespero total ali, de começar a querer cortar. Vai vir aquele discurso de ricos contra pobres, que era o discurso antigo ali, de eleições antigas. É uma questão eleitoral. Aí eu volto ao bloco anterior, né? Fica aparecendo. O acordo com a China é um acordo que talvez tenha um fundo muito maior que tudo isso, que eles tentem, mas não vai dar tempo. Daqui a um ano é eleição, 1 ano e 3 meses. Que eles falam que é um acordo que vai gerar muito dinheiro, muita entrada, um acordo muito grande que a gente fez lá, né, geração de emprego, e esses são os acordos que a China está fazendo, principalmente ali na África e em alguns países ali da Ásia, que são super acordos financeiros para tentar injetar dinheiro a curto prazo dos países, né? Mas claro, você não é sinalizando para o Irã que você vai consolidar isso, né? Então é um governo que está perdido, é visível isso. E agora o Haddad parte isso, eles vão partir. Eu acho que o Dávila está certo, eles vão partir por vai ter gasto, vai ter que ter, porque tem que ter uma recuperação mínima na classe C2D para ter uma eleição mais competitiva, não tenho dúvida. Vamos pisar no acelerador. Você, Mota, as análises e reflexões a partir dessa declaração do ministro Fernando Haddad, já dando o tom que vai aumentar a arrecadação sob o argumento de que é preciso fazer justiça social no Brasil. E aí a gente volta também àquela discussão da semana passada que o Renato lembrou, não estava aqui com a gente, nós falávamos, né? Nós contra eles, ricos contra pobres, é preciso fazer justiça social. Só receber as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio, os nossos comentaristas analisam as falas de Fernando Haddad, justificando a necessidade de aumentar impostos e falando sobre fazer justiça social no Brasil. Você, Mota? Parece que o ministro disse que o governo não pode se deixar intimidar na busca de justiça social e tributária. Justiça tributária é um oxímoro. É uma figura de linguagem em que você combina palavras de sentido oposto. Por exemplo, obscura, claridade, música silenciosa, governo competente. A única justiça tributária que existe, é quando não há tributo. Imposto, vamos explicar aqui, é um dinheiro que é tomado do cidadão sob a ameaça do uso da força. Se você não paga imposto, você pode ser preso, ou podem tomar a sua casa, ou podem tomar o carro. E justiça social é uma expressão pior ainda. Justiça social é uma fantasia ideológica usada para justificar o poder que o governo tem de tirar dinheiro de você. O governo alega que vai tirar esse dinheiro de você porque ele vai dar para outra pessoa que está precisando e assim diminuir a desigualdade. Desde 2003, com uma breve exceção de 4 anos, o Brasil é governado por justiceiros sociais. E aí responda, caro espectador, caro ouvinte, a sua vida tem melhorado ou piorado nesse período? Pois é, e é preciso olhar também para o banco de dados dos programas sociais também, né, Dávila? Você avalia também a eficiência de um programa social pela porta da saída, né? Não pela porta da entrada e por quantos anos aquela pessoa acaba recebendo o programa social. Mas queria também que você discorresse e analisasse talvez o início de um momento muito crucial para a atual administração, talvez o start de uma narrativa que vai ser adotada na campanha eleitoral, né? Isso que vocês trouxeram também nos últimos programas, nós contra eles, ricos contra pobres, isso deve se acentuar. Agora, isso tem uma consequência, né, Dávila? A consequência é dramática, vai aumentar o acirramento, a tensão, a polarização, o radicalismo, é isso que ele vai fazer com esse discurso. E é interessante esse discurso, porque o governo é o que está radicalizando o processo político. O governo é que está colocando lenha na fogueira. É isso que está acontecendo. E é interessante que aí fazem pesquisa e falam, nossa, agora pegou esse discurso contra os ricos e pobres, nós e eles. Isso está dando repercussão, vamos continuar colocando o pé no acelerador. Só que tem um problema,
marqueteiros do governo. Isso aumenta a rejeição ainda mais do presidente da República. Sabe o que vai acontecer numa eleição de 2 turnos, quando você tem rejeição grande? Você perde a eleição. Então, além de tudo, é uma asneira eleitoreira, porque você está aumentando a rejeição política. O radicalismo aumenta a rejeição política. Agora, se é uma estratégia que acha que vai recuperar parte da classe CD que está perdendo, não. Você quer recuperar a classe CD? É muito fácil. Diminui a inflação. Só que para diminuir a inflação precisa cortar gasto público. E se cortar gasto público, aí a taxa de juros começa a cair. Você vê como que é? É assim que se faz. Não é inventando fórmula mágica, bala de prata, palavras de ordem. Isso aí não resolve absolutamente nada. Ou seja, o governo está cada vez cavando mais profundamente o buraco da sua autodestruição. Isso é bom para a direita, mas é ruim para o país. O Brasil precisa sair dessa polarização infantil. O Brasil precisa discutir as reais propostas. Nós vamos ter que fazer uma agenda duríssima para colocar o Brasil no caminho do crescimento sustentável. Essa deveria ser a discussão madura que precisamos ter. Mas com esse governo e com esses ministros, não tem a menor chance de termos uma discussão de adulto. Vai continuar sendo essa discussão de grêmio acadêmico. Acho que eles têm saudades do tempo de militância estudantil.